Deus me ensinou algo há algum tempo, querido. Glória. Eu acho que esse microfone aqui, ó, ele está com problema aqui. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Aí só solta o som para fora, isso. Aleluia. Todos nós precisamos de correção, exortação. Sermos aproximados de Deus para sermos corrigidos por Ele. A Bíblia diz assim que o nosso Pai corrige a todo aquele que Ele recebe como filho. Amém? Só que não é só de correção que você vive. Você gostaria de chegar aqui todos os cultos e palavra atrás de palavra, fosse você tomando uma lambada? Você gostaria? Você acha que você teria forças e ânimo para continuar a jornada, sendo que todas as vezes que você está aqui é Deus batendo em você? Será que você conseguiria extrair do olhar, do rosto do seu filho um sorriso ou alegria, se você vivesse constantemente batendo nele? Pais, será que se você desse uma lambada nos seus filhos todos os dias, será que você os veria com um sorriso no rosto, com um brilho no rosto? Certamente que não. E Deus me ensinou algo. Ele disse: corrija meus filhos, exorte-os, mas também dê-lhes palavras de afirmação. Os meus filhos precisam saber quem eles são em mim. Eles precisam ser estabelecidos no meu pensamento para eles. Eles precisam estar situados na minha vontade e conhecerem quem eu sou neles e para eles. Você, querido, vai ser exortado, você vai ser corrigido, mas eu quero ser muito mais do que um exortador e um corretor na sua vida. Eu quero ser um incentivador para você. Eu quero poder, querido, trazer palavras de afirmação que estabelecem quem você é em Deus. Porque se eu só subir aqui em cima e subir com o chicote nas mãos, você não terá forças para caminhar em Deus. Você não terá ânimo para perseverar. Estava bom. Estava bom. Aleluia. E Deus quer que você possa encontrar ânimo para continuar a sua jornada, para seguir o alvo posto diante de você. E sabe, querido, de verdade, eu quero te corrigir quando for necessário, mas eu quero te afirmar quando for necessário. Sabe por quê, querido? Você é um potencial nas mãos do Senhor. Olha para mim, por favor. Você é um potencial nas mãos do Senhor. Existe um potencial na sua vida que você não adquiriu porque você é bom. Você não adquiriu porque você faz as coisas certas. E nem deixou de adquirir porque você faz as coisas erradas. E aqui eu não estou dizendo que Deus passa pano para os seus erros.
O que eu estou dizendo é que existe um potencial na sua vida porque alguém detentor de todo o poder passou a habitar em você, tornando você um dínamos nessa terra, uma dinamite de Deus nessa terra. Agora, querido, você pode ser dois tipos de potencial. Você pode ser um potencial construtivo ou um potencial destrutivo. O que você vai ser vai depender das suas escolhas. Você pode escolher se tornar alguém que Deus vai usar para construir, ou você pode se tornar alguém que vai ser usado para destruir. Sabe, eu sei que Deus levanta homens para derrubar certas coisas, mas o caráter de Deus, querido, é construidor. Eu acho que você não entendeu muito bem o que eu disse. O caráter de Deus é construidor. A Bíblia diz que Deus derruba, destrói, aniquila. A Bíblia diz exatamente isso com essas palavras. Ele derruba, destrói, aniquila. Mas Ele constrói, Ele edifica, Ele estabelece. O nosso Deus seria um Deus destruidor se Ele apenas destruísse e não construísse. E eu sei que Deus levanta homens para destruir certas coisas para que outros possam construir. Mas o caráter do nosso Pai é um caráter edificador, empoderador. Querido, eu quero afirmar isso com todas as letras nessa noite. Você é um potencial nas mãos de Deus. Você é uma bomba nas mãos do Senhor. Agora, querido, você tem que entender que Deus te fez um potencial. Só que se você não aprender a aplicar todo esse potencial do jeito certo, você poderá aplicar esse potencial do jeito errado. Sabe, irmão, nessa noite, a espada afiada da boca do Senhor vai passar nesse lugar. Eu precisei dizer essas palavras antes de irmos para aquilo que realmente importa, porque o que você vai ouvir da boca do Senhor hoje é para arrancar algo da sua vida, é para destruir algo da sua vida. E talvez, querido, você se sinta talvez condenado, acusado, diminuído, menosprezado. Mas eu repito, Deus não remove nada sem estabelecer algo melhor no lugar. Mas eu preciso te dizer, a palavra do Senhor nessa noite será cortante para nós. O Senhor vem nesse lugar e Ele desembanha a sua espada e ela sai da sua boca, porque nós precisamos de correção, nós precisamos de exortação. Mas fique tranquilo, querido, que na mesma medida em que Deus te corrige nessa noite, Ele afirma você também nessa noite. Ele vai estabelecer dentro de você um entendimento, para que você não desfaleça, para que você não desanime diante de tantas coisas ruins que você possa ver na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Segunda Pedro 1, a partir do verso 3.
Sabe, querido, eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Sério, eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Graça para nós vencermos o que não estamos vencendo. Graça principalmente para transformação. A graça é transformadora. A graça é corretora de propósitos. A graça é alinhadora de propósitos. E eu sei que Deus quer nos dar essa graça. É interessante como há momentos que nós estamos mais sensíveis. Sabe, querido, essa palavra que eu vou ministrar nessa noite, ela não é de hoje. Ela não é de ontem. Essa palavra é uma palavra que Deus já tem falado comigo há algum tempo. É uma palavra que Deus tem me mostrado e é uma necessidade que nós temos. É por isso que Deus nunca vai falar com você, querido, sem dar para você todas as ferramentas necessárias para andar naquilo que Ele está falando. Amém? E é interessante como às vezes a gente está sensível um pouco mais do que outros momentos. Essa é a segunda vez que acontece isso. Eu sabia que a minha esposa ia vir até mim, impor suas mãos sobre a minha e orar por mim. E você sabe o que é o mais engraçado? Parece que eu até sabia o que ela ia orar. Sabe, às vezes a gente está mais sensível a Deus e a gente consegue captar certas coisas que a gente não captava. E nós precisamos aprender a aproveitar o máximo desses momentos de sensibilidade que nós temos. Porque Deus usa esses momentos para virar uma chave nas nossas vidas. Olha, irmão, adianta você ter uma Ferrari e você não ligar ela? Adianta? Adianta você ter... Que carro? Sei lá, fala um carro aí, irmão. Um Porsche? Um Fiat 147. Adianta você ter um Porsche na sua garagem e a chave está lá e você não girar, não ligar aquele carro e sair andando nele? Não adianta. Então você tem que aprender, querido, a captar aqueles momentos em que Deus vai girar a chave. Porque quando Deus gira a chave é para mover você. Amém? Vamos ler aqui a palavra? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, até o verso 11. Minha versão diz assim: Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Preste atenção, eu vou repetir, porque toda a palavra gira em torno desse versículo. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Lembra que eu já ensinei isso quando a Bíblia é imperativa? Pode olhar para mim, nós vamos continuar a leitura. Lembra que eu já ensinei isso para você? Quando a Bíblia é imperativa, o que significa isso? Quando ela traz tudo, todos. Você tem que levar isso no sentido literal. Então comece prestando atenção no que aqui está dizendo. Seu divino poder. Poder de quem? O poder de Deus. Seu divino poder nos deu todas. O que isso significa? Todas. É tudo. Se tem alguma coisa fora, então não é tudo. Aqui diz todas. Todas o quê? Todas as coisas de que o quê? Necessitamos. Diga, necessitamos. Do que você precisa? O seu
divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Você pensa, eu preciso de dinheiro. O divino poder dele te deu todas as coisas. Você pensa, eu preciso de saúde. O seu divino poder te deu todas as coisas. Você pensa, eu preciso de paz. O seu divino poder nos deu todas as coisas. Você precisa de compaixão. O seu divino poder nos deu todas as coisas. Você precisa de piedade. O seu divino poder nos deu todas as coisas. Você precisa de ajuda. O seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos. Agora veja, não é para qualquer coisa, é para a vida. Olha isso, querido. Hoje, enquanto eu meditava na parte da tarde, o Espírito Santo falou muito bem claro para mim. O Espírito Santo falou assim para mim: meu filho, tem coisas na minha palavra que você não precisa explicar, porque elas são autoexplicativas. Elas se explicam, porque elas são simples de serem entendidas. Quando você para, querido, para ler um versículo como esse, do jeito que ele precisa ser encarado, da maneira como ele precisa ser visto, você começa a entender quão simples ele é. Querido, nessa noite eu quero te ensinar a ver tão simples como esse versículo é. Aqui diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida. Tudo que eu preciso para viver eu já recebi. O que é que você busca para a vida? Você já recebeu. Tem como ser mais simples do que isso? Não tem um entendimento mais simples do que isso. Ora, Deus está dizendo que tudo que eu preciso para a minha vida eu já recebi. Ponto. Eu não tenho que ler um versículo como esse e ficar tentando imaginar o que esse versículo está querendo dizer. Não, é simples o que esse versículo está querendo dizer. Eu recebi todas as coisas que eu preciso para a vida. É paz, eu recebi. É amor, eu recebi. É provisão, eu recebi. Só que ele não diz que é só para a vida. Aí ele continua dizendo: e para a piedade. Querido, piedade. Você sabe o que é ser piedoso? Vamos continuar. Agora veja como que você recebeu essas coisas. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Veja, querido, você não precisa cobiçar nada. Você não precisa cobiçar o que é dos outros, porque você recebeu todas as coisas. Quem é que cobiça? É quem não entendeu que já recebeu todas as coisas. Cobiça é uma qualidade, é uma característica de quem não se sente suprido. Eu vou repetir: cobiça é uma característica de quem não se sente suprido. Porque quem entendeu que recebeu todas as coisas não cobiça nada de ninguém. Verso 5, por isso mesmo, empenhem-se. Agora preste atenção. Por isso mesmo, ou seja, porque vocês receberam todas as coisas de que precisam para viver e para ser piedosos. Ou seja, o que é viver? Viver é algo para si. O que é ser piedoso? É ser algo para o outro. É isso que esse versículo está dizendo. Você recebeu todas as coisas que você precisa para si, mas você também recebeu aquilo que você precisa para os outros. Aí no verso 5 ele diz: por isso mesmo, porque você já recebeu todas as coisas, agora vocês precisam se focar em uma outra coisa. No que, pastor? Aqui diz: empenhem-se. Faça o quê? Empenhem-se. Olha no que você tem que se empenhar, irmão. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é virtude? É poder.
Você sabia, querido, que você pode ter fé sem ter poder? Sabia disso? Quantos aqui creem em Cristo? Quantos aqui creem em Cristo? É fé. Mas quantos aqui veem a operação da fé na sua própria vida? Quantos aqui, por meio da fé, operam o que precisam operar? Quando ele diz aqui, querido, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude. Deus já te ensinou como acrescentar poder à sua fé, sim ou não? Sim ou não? Aí ele continua dizendo, há virtude, há o poder, o conhecimento, porque não adianta você ter fé, querido, mas você não conseguir operar sinais que precisam ser operados. Não adianta você dizer que você crê em Cristo, mas você não conseguir curar, realizar o que precisa ser realizado. E também não adianta você ter poder e você não ter conhecimento. Porque se você só tem poder e você não tem conhecimento, e conhecimento aqui não é teórico, não é acadêmico, não é conhecimento de letra, é conhecimento de prática, é conhecimento experimentado, é conhecimento real e verdadeiro, não é conhecimento de que você fala sobre Jesus, é conhecimento de quem conhece realmente Jesus. E aí você, querido, une ao poder o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, o amor. Todas essas coisas estão ligadas. Agora ouça isso, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Ouça o que está escrito a partir do verso 8 em diante, porque este daqui é o problema nas nossas vidas. Este daqui é o que nos está faltando. Pastor, como que você pode dizer que eu recebi todas as coisas e dizer que isso está faltando? Eu vou te explicar isso. Mas antes nós vamos ler aqui. Porque se estas qualidades, diga qualidades. Quais qualidades? As qualidades que nós lemos a partir do verso 5 até o verso 7. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, ou seja, se a fé estiver crescendo em mim, se o poder estiver crescendo em mim, se o conhecimento estiver crescendo em mim, se o domínio próprio estiver crescendo em mim, se essas coisas estiverem crescendo em mim, diga crescimento, diga mais uma vez crescimento, se essas coisas estiverem crescendo em mim, o que essas coisas farão? Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Verso 9: todavia, se alguém não as tem, não tem aquelas coisas, está cego. Irmão, pelo amor de tudo quanto é mais sagrado, esse versículo você não precisa gastar 1000 horas para entendê-lo, basta você ler ele, como ele está aqui mesmo, sabe, às vezes, querido, me dá vontade só de subir, sabe, vou ser sincero com você, às vezes me dá vontade de subir aqui em cima e só ler a palavra com você e deixar a palavra se explicar para você mesmo. Às vezes me dá vontade só de ler a Bíblia, irmão, vamos ler 2 Pedro inteiro, sem explicar nada para você e deixar a palavra se explicar para você. Um versículo como esse, querido, não precisa de muita coisa para entendê-lo. Sabe, às vezes você acha que você está vendo, às vezes você acha que os seus olhos são como aquele farol em alto mar que baliza os grandes navios. Às vezes você acha que você está enxergando, mas querido, a Bíblia diz de forma clara, se você não tem essas qualidades, do verso 5 ao verso 7, se você não tem essas virtudes operando na sua vida, aqui no verso 9 diz, se alguém não as tem, está cego. Cego.
Você acha que você está enxergando, irmão? Sabe, querido, eu sei que essas palavras são duras, eu sei que às vezes isso parece desanimar você, mas, querido, essas palavras, elas precisam ser verdades, porque elas são verdadeiras. Elas precisam, sabe, expor em nós coisas que precisam ser arrancadas para que nós possamos de fato enxergar como precisa. A Bíblia diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não aprendeu como convém saber. Se você não tem essas qualidades, você está cego, só vendo o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Querido, outra palavra imperativa: jamais. Jamais tropeçarão. Às vezes algumas coisas parecem para nós serem impossíveis, mas se a Bíblia diz que jamais tropeçarão, é jamais tropeçarão. Mas nós vivemos tropeçando, vivemos caindo. Por quê? Porque essas qualidades estão em falta nas nossas vidas. Verso 11: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aqui. Querido, quando você realmente para ouvir a Deus, e quando eu falo parar, irmão, não é parar de qualquer jeito, é parar com o coração aberto, é parar disposto, diga disposto. Querido, você pode ir para a presença do seu Pai, mas você pode não estar disposto. Quando você para disposto para ouvir a Deus, e não a sua própria alma, não os seus próprios pensamentos, sabe, você vai começar a se deparar com algumas necessidades, e não é apenas necessidades pessoais, são necessidades coletivas. Quando você é alguém sincero e você decide parar diante da presença do Senhor, você vai começar a se deparar consigo mesmo, e você vai começar a enxergar algumas necessidades pessoais e algumas necessidades coletivas. Você vai começar a entender que você precisa receber algumas coisas e se desfazer de outras coisas. Porque, querido, enquanto você não se desfaz de certas coisas, outras não podem chegar. Eu vou repetir: enquanto você não se desfaz de certas coisas, outras não podem chegar. É por isso que eu disse que Deus, Ele desconstrói para construir. Deus nunca constrói sobre um terreno que está construído. Deus primeiro remove o velho para depois estabelecer o novo. Sabe, querido, e quando eu falo que nós começamos a enxergar a necessidade de recebermos algumas coisas e nos desfazermos de outras, essa palavra receber nem é a palavra certa. Eu estou usando essa palavra porque eu não tenho outra palavra para usar, porque o texto que nós lemos aqui diz que nós recebemos tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos nós recebemos, para a vida e para a piedade. Querido, agora ouça isso. A pergunta que nós devemos fazer, olha para mim, irmão, pelo amor do Pai, a pergunta que nós devemos fazer: se eu recebi tudo o que eu preciso para mim e para os outros, por que eu não consigo manifestar e expressar essas coisas? A Bíblia não está mentindo, a palavra não está mentindo. Se ela diz que eu recebi tudo, que eu tenho tudo o que eu preciso, por que eu não consigo manifestar essas coisas? Por que eu não consigo expressar piedade?
Por que eu não consigo expressar compaixão? Por que eu não consigo expressar amor? Não é porque eu não recebi. A Bíblia diz que eu recebi. A Bíblia diz assim que o amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito que habita em você. A Bíblia não diz que o amor será derramado, diz que foi derramado através do Espírito que habita em você. Ele já está aí. Agora, por quê? Se o amor está aqui, eu não consigo amar. Por quê? Se a capacidade de me compadecer está aqui, eu não consigo me compadecer. Por quê? Se o ser piedoso está aqui, eu não consigo ser piedoso. Por quê? A resposta é mais simples do que você possa imaginar, irmão. E está no próprio texto que nós lemos. Tem duas coisas que eu preciso destacar com você. Sabe por que você não consegue expressar aquilo que você recebeu? Olha para mim, o texto diz, porque nos falta o verdadeiro conhecimento da pessoa de Jesus e da vida que Ele nos deu. É por isso que não conseguimos expressar aquilo que recebemos, porque não conhecemos como precisamos e não sabemos a vida que Ele nos deu. Ele nos deu uma vida plena, uma vida que pode ser vivida do jeito certo, uma vida que pode, ser expressa, que expressa o caráter dEle. Ele nos deu essa vida. Querido, você precisa conhecer a vida que Ele te deu, e mais do que isso, você precisa conhecer a pessoa dEle, porque quando você conhece a pessoa dEle, sabe o que você vai fazer? Você vai imitá-lo. Quando você conhece a pessoa dEle, sabe o que você vai fazer? Você vai expressar piedade. Sabe por quê? Porque quando você o está conhecendo, você descobre que Ele é piedoso. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai imitá-lo sendo piedoso. Aí, querido, falta-nos o devido conhecimento da pessoa de Jesus. Falta-nos descobrir a vida que Ele nos deu. O meu problema, querido, não é receber de Deus. Eu já recebi de Deus o que eu preciso. O que falta para mim é conhecê-lo mais. O que falta para mim é conhecer a vida que Ele me deu. Se você reparar aqui no verso 3, aqui diz, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. Sabe, querido, conhecer Jesus é o que possibilitará, escute, conhecer Jesus é o que nos possibilitará viver uma vida correta, aonde eu não apenas vivo bem, mas eu vivo certo, expressando o que eu recebi de Jesus. Conhecer Jesus é o que vai te fazer viver bem e é o que vai te fazer viver certo, expressando o que você recebeu dele. Agora, querido, vivemos tão longe, vivemos tão indiferentes, vivemos tão apáticos, vivemos de tantas formas deploráveis, que não acrescentam Cristo, que quando precisamos expressar a vida dele, não sabemos como ele agiria diante daqueles momentos. Querido, como você acha que Jesus agiria diante dos seus momentos? Como você acha que precisa agir diante dos seus momentos? Você precisa agir como Jesus diante dos seus momentos, mas como você vai agir como Jesus? Conhecendo Jesus, sabendo o que Ele faria, para que você possa reproduzir a mesma coisa. Está vendo como a vida espiritual é simples? Não é complicado, você não precisa de 10 passos para receber a bênção. Você não precisa, fazer campanha para receber o que quer que seja. A vida espiritual é simples, querido. É só imitar Jesus. É só conhecer Jesus. É só saber o que Ele está fazendo para você fazer a mesma coisa. Amém. Amém.
Todas as vezes que você é impiedoso com alguém, você não está olhando para Jesus, você não está fazendo o que Jesus está fazendo, porque quando Jesus olha para alguém, Ele sente piedade, Ele socorre, Ele ajuda, Ele estende as mãos. Agora, a nossa falta de conhecimento de saber o que Jesus fazia, ou o que Jesus faria, nos faz agir errado. Querido, Jesus não é um conceito. Jesus não é um conceito. Jesus não é algo que, sabe, você apenas descrê. Jesus não é algo que você apenas descrê, irmão. Jesus tem que ser realidade. Jesus tem que ser experimentável. Jesus tem que ser conhecido. Não posso só falar, eu creio em Jesus. Irmãos, os demônios creem e estremecem diante de Deus. Os demônios creem e estremecem diante de Jesus. Jesus não pode ser alguém para você que você só crê. Jesus tem que ser alguém para você que você experimenta, que você conhece. Jesus não é letra, querido. Jesus é vida, Jesus é real. De forma que aqueles que conhecem realmente Jesus, sabe o que eles fazem? Eles incorporam quem Jesus é e reproduzem o que Jesus faz. Quem realmente está conhecendo a Jesus, incorpora quem Jesus é e reproduz o que Jesus faz. É muito fácil, irmão, saber quem é crente e quem não é. É muito fácil. É muito fácil saber só quem professa fé em Jesus e quem realmente, além de professar fé, caminha com Ele. É muito fácil, querido. É muito simples. Sabe, irmão, não estou falando de sermos infalíveis. Eu não estou falando de que em determinados momentos nós não vamos errar a rota. Nós vamos errar a rota, nós vamos falhar. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: eu estou falando de um Jesus, irmão, que não vai desistir de você porque você erra. Eu estou falando de um Jesus que quer que você possa fazer a mesma coisa com os outros. Jesus desiste de você quando você erra? Desiste? Não. Errei, mas Ele continua querendo se revelar para mim, Ele continua querendo se dar a conhecer a mim. Errei, agora, querido, olha quão distante nós estamos. Não aceitamos os erros dos outros, não aceitamos as falhas, e aí para nós é o fim. Que Jesus é esse que nós estamos caminhando? Que Jesus é esse que nós estamos dizendo conhecer? Que Jesus é esse que não se compadece do fraco? Que Jesus é esse que não tira do buraco aquele que caiu nele? Que Jesus é esse que não estende as mãos para o necessitado, para o ferido? Que Jesus é esse que não traz do leito de morte? Que Jesus é esse que nós estamos dizendo conhecer, que não tem piedade de ninguém? Que Jesus é esse que não tem misericórdia? Que Jesus é esse que não tem compaixão? Que Jesus nós estamos expressando, irmão? Que Jesus nós estamos expressando? O Jesus que nós criamos, ou o verdadeiro Jesus que nos salvou, que quando pisamos na bola e cometemos a maior cagada do mundo, Ele ainda vem, nos socorre e diz: filho, levanta, porque eu quero continuar me revelando para você, eu quero continuar me manifestando para você, filho. Estou falando de um Jesus que se compadece de mim para que eu possa me compadecer dos outros. O Jesus teórico dos cristãos, ele é fantasioso,
O Jesus que os cristãos criaram é um Jesus de fantasia. Mas o Jesus real e verdadeiro, ele não é teórico. Jesus se compadece de você para que você se compadeça dos outros. Se você não tem compaixão, não é com Jesus que você está caminhando. Se você não tem compaixão, não é de Jesus que você está conhecendo. Esse é o Jesus que a religião te apresentou. Um Jesus que diante dele você não pode errar. Diante dele você tem que ser perfeito. Sabe, querido, o Jesus que nós dizemos crer precisa ser o mesmo Jesus que nós dizemos conhecer. Ah, irmão, pelo amor do Pai Celestial, hoje você vai ser aquele Jesus pendurado na cruz e fustigado com vara várias vezes. Mas o Jesus que nós dizemos crer precisa ser o mesmo Jesus que nós dizemos conhecer. Não pode ser um Jesus diferente, irmão. Tem que ser um Jesus real, que vai agir como ele sempre agiu. E que vai nos levar a agir semelhantemente igual a Ele. Nós afirmamos, eu conheço a Jesus, conhecemos, então por que não praticamos o que conhecemos? Fala para mim, irmão. Você ama sempre que você precisa? Responde para mim. Você anda a segunda milha sempre que precisa? Você dá outra face sempre que precisa? Você, além de dar a capa, dá a túnica todas as vezes que precisa? Você perdoa 70 vezes 7 todas as vezes que precisa? Como é que você pode dizer para mim que você conhece Jesus, se você não pratica nada dessas coisas? Que Jesus é esse que nós estamos dizendo caminhar, se não conseguimos praticar essas coisas? Diz para mim. Agora, querido, sabe qual é o problema? O problema é que eu recebi capacidade para todas essas coisas. Eu posso te perdoar, não 70 vezes 7. Eu posso te perdoar 70 milhões vezes 7. Sabe por quê? Porque eu recebi capacidade para isso. Eu posso virar a minha face para você todas as vezes que forem necessárias. Sabe por quê? Porque eu recebi a capacidade para isso. Eu posso andar 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil milhas com você. Sabe por quê? Porque eu recebi a capacidade para isso. Isso não é loucura, irmão? Isso é o que Jesus faria. E é o que Ele espera que nós também possamos fazer. Agora, como você pode se denominar filho de Deus, crente, cristão, evangélico, se você não consegue praticar o que Jesus mandou? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei a Ele, e a Ele me manifestarei. A Ele eu me manifestarei, eu me revelarei, eu me apresentarei, eu me darei de conhecer. Que Jesus é esse, irmão, que nós estamos dizendo crer, que não expressa virtudes celestiais, que não tem um pingo de amor ao próximo, que não socorre o necessitado, que não se compadece do aflito. Que Jesus é esse, irmão, pelo amor de Deus. Que Jesus é esse. Que Jesus é esse que se levanta contra seu irmão. Que Jesus é esse que amaldiçoa seu irmão. Que Jesus é esse que te põe em pé de guerra. Que Jesus é esse. Que Jesus é esse que promove divórcio. Que Jesus é esse que racha a igreja. Que Jesus é esse que deixa o doente doente? Que Jesus é esse que deixa o pobre pobre? É o Jesus
que nós criamos para seguir. Olha, irmão, o verdadeiro Jesus está muito além daquele que você acha que conhece. Pastor, mas eu tenho uma palavra, Deus fala comigo. E daí, querido? E daí? Não é porque Deus fala com você que significa que está tudo beleza. Não é porque Deus te dá palavras que significa que você está cheio de bicheira. Irmão, está na hora de nós reconhecermos, escute, pelo amor do Pai Celestial, está na hora de reconhecermos que estamos construindo a nossa casa sobre a areia. Eu vou repetir. Você acha que você está firme? Pois eu vou te dar uma palavra, você está construindo a sua casa sobre a areia. Há alguns anos atrás, Deus me mostrou isso de forma claríssima, que eu estava construindo a minha casa sobre a areia. E os rios se levantaram e deram contra ela. E Deus me mostrava que a minha casa não poderia prevalecer, porque ela estava sendo construída sobre a areia. Mateus capítulo 7, verso 26 e 27 diz assim: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. E aí, irmão? Sabe o que diferencia você dos demais? É a palavra que você pratica, não é a palavra que você ouve. Como assim, pastor? Não. O que diferencia você dos demais é a palavra que você pratica e não a palavra que você ouve. Porque veja o que ele continua dizendo. Vou repetir. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Agora veja, verso 27. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Aí sabe o que ele diz sobre o que construiu a casa sobre a rocha? Ele fala: eu vou mostrar para você o que é o homem prudente. Ele ouviu as mesmas palavras, só que ele pôs elas em prática. Como que nós podemos afirmar que conhecemos a Jesus se não praticamos o que ele manda? Querido, conhecimento sem prática é a mesma coisa que construir a sua casa sobre a areia. E fica tranquilo, o vento vai bater contra ela, os rios vão se levantar e a sua casa vai cair. Você pode ouvir, querido, palavra atrás de palavra, mas se elas não se tornarem prática, você é um homem insensato. Você é uma mulher insensata. E todo o conhecimento que você diz ter do Senhor é em vão, porque o conhecimento verdadeiro de Deus traz consigo a prática. Repita isso comigo: o verdadeiro conhecimento de Cristo. Repita isso comigo: o verdadeiro conhecimento de Cristo traz consigo a prática. Se não tem prática, você é insensato. Então a primeira coisa, do porquê não conseguimos expressar aquilo que o verso disse, que nós recebemos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Lembre-se, vida diz respeito a você, piedade diz respeito aos outros. Então o primeiro motivo de não conseguirmos expressar o que recebemos é porque nos falta o devido conhecimento da pessoa de Jesus e da vida que Ele nos deu. A vida que Ele nos deu é plena. A vida que Ele nos deu é um reservatório. A vida que Ele nos deu é um depósito. A vida que Ele nos deu é um tesouro interminável. É por isso que não conseguimos expressar o que precisamos. Agora, a segunda coisa, querido, que você precisa entender é: tudo, eu disse o quê? Tudo o que nós precisamos fazer deve fluir de uma escolha
pelo Espírito e não pela carne. Quer expressar o que você recebeu? Quer se parecer com Jesus, irmão? Quem quer se parecer com Jesus? Quer se parecer com Jesus, vai ter que aprender a expressar pelo Espírito e não pela carne. Porque se você optar a vida pela carne, você vai fracassar. Se você tentar amar pela carne, você vai fracassar. Se você tentar ser piedoso pela carne, você vai fracassar. A vida pela carne é um fracasso. As coisas que nós recebemos, queridos, se encontram num lugar chamado Espírito. A vida que você recebeu se encontra no Espírito. Sai da carne, para de expressar carne. Começa a liberar o Espírito. O que é, pastor, liberar o Espírito? É ficar falando em línguas? Também. Mas o que é liberar o Espírito? É praticar o que Jesus praticaria. É amar. É andar segunda milha. É perdoar. Isso é praticar o Espírito. Isso é andar pelo Espírito. Porque, queridos, se não andarmos pelo Espírito, mas pela carne, sabe o que vai acontecer conosco? O que diz aqui, seremos inoperantes e improdutivos. Pelo amor de Deus, querido, me dá mais alguns minutos, eu vou falar tudo que eu tenho que falar nessa... Agora eu dei uma de pentecostal, eu vou entregar tudo. Mas eu preciso falar tudo que Deus quer que eu fale nessa noite, querido. Aqui o texto fala de duas coisas, inoperantes e improdutivos. Isso é terrível. Irmão, você tem noção, dimensão do que isso significa? Inoperantes e improdutivos. Sabe o que Jesus falou? A árvore que não produz fruto será cortado. Você quer ser improdutivo, irmão? Você quer continuar inoperante? Você quer continuar sem expressar Jesus, sem expressar a vida, sem expressar as características, os atributos dele? É isso que você quer? Sabe, irmão, é impossível a gente tentar suportar alguém cheio de falhas na carne. Irmão, se eu tentasse suportar você na carne, ou eu já teria matado você e estaria preso, ou eu já teria te dado uma carta escrita, assinada e datada lá no cartório para você picar a mula. Mas eu não tenho que tentar amar você na carne, porque senão eu vou fracassar. Eu tenho que amar você no Espírito. Sabe, querido, e amar você no Espírito não é concordar com as suas falhas. Amar você no Espírito, querido, é amar acima das suas falhas. É te bater quando preciso, sim, mas é não desistir de você. É cuidar de você. Olha, irmão, com toda sinceridade, qualquer outro argumento é história fiada. É conversa esfarrapada para justificar a nossa falta de andar como Cristo andou. Se eu não amo, irmão, posso pedir algo para você? Posso ou não? Vou te dar uma missão. Você vai chegar na sua casa, escute, você vai chegar na sua casa, você faz esse compromisso comigo? Quem faz? Ninguém mais vai fazer? Quem faz compromisso comigo? Você vai chegar na sua casa, você vai ler todo o livro de 1 João. Porque quem não ama, não conhece a Cristo. Se você não age em amor, o seu Cristo é uma falácia. Ponto final. Posso parar por aqui e mandar você embora. Porque qualquer outro argumento que você tenha para deixar de amar é conversa fiada. É desculpa esfarrapada. É um Cristo que você inventou para si mesmo e que não reflete o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo, irmão, vai no inferno para tirar pessoas. Não. O verdadeiro Cristo vai no inferno para tirar pessoas.
Eu vou repetir, o verdadeiro Cristo vai no inferno para tirar pessoas. Se Deus diz que Ele não tem prazer com que o homem pereça, Ele não tem prazer. Isso você não tem que ficar tentando interpretar, você tem que levar no sentido literal. Deus não deseja com que ninguém pereça, até o mais desgraçado dos desgraçados, até o pior dos homens. Deus não quer que ele pereça. Só que eu e você olhamos para o desgraçado e falamos, é um desgraçado, esse tem que se lascar mesmo. Aí eu te pergunto, irmão, aonde está Cristo nisso? Porque Ele olha para aquele desgraçado que eu e você sentenciamos, sabe o que Ele faz? Eu quero ele para mim. Estou disposto a ir no inferno para arrancar ele de lá. Esse é o Cristo verdadeiro da palavra. Não é o Cristo que o pastor está inventando. Não é o Cristo que o pastor está achando que é. É o Cristo que a palavra revela. É o Cristo que me amou antes de eu amá-lo. Nós precisamos nos desgarrar da carne, irmão, urgentemente. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, irmão, se desgarra da carne, solta essa carne, sai dela, irmão, sai da carne que causa confusão, sai da carne que causa contenda, sai da carne que causa divisão, sai da carne que te separa, sai da carne que não te deixa ser um, sai da carne em nome de Jesus. Sabe, querido, como pastor desse lugar, eu preciso de certa forma reconhecer as necessidades dos santos, daquilo que eles precisam receber, mas daquilo que eles também precisam deixar. E é exatamente isso que eu disse, que Deus já vem falando comigo já há algum tempo. Deus tem me mostrado exatamente as coisas que nós precisamos receber e as coisas que nós precisamos deixar. Ou melhor, as coisas que nós precisamos descobrir em Deus. E nessa noite eu preciso te dizer algo que nós estamos falhando, irmão. Olhe para mim, porque aqui agora o que eu vou te dizer é o motivo da nossa falha. Toda essa palavra foi para chegar nesse ponto. O porquê nós estamos falhando como igreja. Ou porque nós estamos falhando uns com os outros. Ou porque nós estamos falhando como irmãos. Ou porque nós estamos falhando com o nosso dever como igreja. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Estamos falhando num negócio simples, chamado crescimento. Eu poderia parar essa palavra aqui e deixar você com isso e falar, irmão, vai embora para sua casa e medita sobre crescimento. E deixar, sei lá, ficar meditando. O que o pastor quis dizer que nós estamos falhando no crescimento? Aqui está o porquê não conseguimos expressar a vida que recebemos. Porque não estamos crescendo. E querido, olha para mim, quando eu falo de crescimento, é impossível, escute, é impossível eu falar de crescimento do corpo sem eu falar de crescimento do membro. É impossível eu falar de crescimento do corpo sem eu falar de crescimento individual. Sabe por que o corpo cresce? Porque você cresce. E sabe o que significa crescimento real e verdadeiro? Você pensa assim, pastor, crescimento. Não, irmão, eu estou falando do crescimento segundo Deus, do crescimento verdadeiro. Não é do crescimento de mimimi, do blá blá blá. Não é do crescimento que vai me fazer colocar terno e gravata. Não é do crescimento que vai me fazer ter uma aparência de crente. Não é do crescimento que vai me fazer ser louvado diante dos homens. Eu estou falando do verdadeiro crescimento. Sabe o que o verdadeiro crescimento vai fazer de você? Alguém parecido com Cristo. E por ser parecido com Cristo, expressa Cristo.
faz o que Ele faz, diz o que Ele diz, pensa o que Ele pensa, vai onde Ele vai, toca o que Ele toca, é o que Ele é. E aí, irmão, você ainda se diz cristão? Depois de tudo isso, você ainda diz conhecer a Cristo? Cadê o valor da sua fé, irmão? Que fé é essa que não te aproxima para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor? É fé de vir num culto de quarta e domingo? Para ouvir falar sobre? E no restante da semana, Jesus Cristo é alguém desconhecido para você? Que fé, querido, pelo amor de Deus, irmão, Deus está mexendo na sua estrutura nessa noite, irmão. Sabe, tenha bom ânimo para ouvir essa palavra. Arranca do seu coração o desânimo agora. Arranca, sabe, a indisposição para ouvir essa palavra. Deus está tocando no seu interior. Deus está tentando sacudir você por dentro, irmão. Que fé é essa que nós estamos proclamando ter? É uma fé para vir num culto de quarta e domingo e ouvir falar sobre Jesus? E acabou? Não é uma fé que me aproxima dele durante os outros dias da semana? Que valor e que vantagem tem, irmão, você dizer que crê em Cristo, se você, ao invés de se parecer com Ele, está se parecendo com o outro? Então, querido, ouça isso. A vida comunitária, escute, a vida comunitária da igreja depende da vida individual de cada membro. Sabe quando nós vamos ser uma igreja verdadeira? Quando cada membro dessa igreja tiver uma vida individual e verdadeira com Jesus Cristo. Porque se isso não existir, estamos enganando a nós mesmos. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que diz crer nele, precisa andar como ele andou. A Bíblia diz, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Não é como eu estou interpretando as coisas, é como Deus diz que é. Se você diz crer nele, você precisa andar como ele andou. Qual é a dificuldade de entender isso, irmão? O que eu estou dizendo, querido, põe um fim a todas as nossas guerras, põe um fim a todos os nossos conflitos, põe um fim a todas as nossas indiferenças. A vida saudável da igreja depende de como o membro está saudável. Querido, se você for um membro doente, a vida comunitária da igreja também será afetada por sua doença. Se aquela igreja não souber curar os doentes. Minha esposa veio orar por mim ali, e eu ouvi parte da oração dela. Ela orou para que cura fluísse de mim. Você sabe o que eu estou fazendo aqui, irmão? Por mais dura que seja essa palavra, eu estou trazendo remédio para curar você. Mas não é curar seu corpo físico apenas, é curar o seu interior, irmão. É curar essas nhacas da sua vida. É curar esse monte de enfermidade da sua alma, dos seus pensamentos enganosos e errados. Você precisa começar a se preocupar, querido, com a sua vida espiritual, com a sua saúde espiritual, com a sua mente espiritual. Começa a se preocupar com isso. Porque esse lugar depende disso, irmão. Comece a se preocupar com seu homem interior. Cuida dele, pelo amor de Deus, irmão. A responsabilidade do pastor é minha mesmo, mas também é sua.
Quando Jesus se encontrava com o enfermo, sabe o que ele fazia? Ele transmitia cura. Qualquer outro que se encontrasse, por exemplo, com um leproso, era contaminado. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus impartiu, diga impartiu. Jesus impartiu com seus discípulos a mesma capacidade de curar os enfermos e não contrair a enfermidade deles. Quando os discípulos saíram para curar pessoas, vocês acham que eles contraíam a enfermidade das pessoas? Ele deu a mesma capacidade para você curar pessoas. Mas se você for um doente, como você vai curar pessoas, irmão? Se a sua alma for doente, como você vai curar pessoas, irmão? E aí nós vivemos no engano, achando que nós estamos enxergando, e não estamos. O pior engano do mundo é aquele que não enxerga um palmo na sua frente e achar que é são. Você recebeu a capacidade de curar não apenas o corpo dos outros, mas o interior das pessoas. Mas o seu interior precisa se tornar saudável, querido. Amém? Sabe, uma pessoa doente na carne, ela não causa problemas na igreja. Mas uma pessoa doente no seu interior, essa sim, causa muitos problemas na igreja. Igrejas racham, igrejas fecham. Sabe por quê? Porque não trataram as dores, as doenças, as maracubacas na vida dessas pessoas. E elas destroem ao invés de construir. Sabe, João fala lá em 1 João, para que os irmãos tivessem cuidado para não destruir o trabalho que eles construíram. Você consegue entender isso, irmão? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Você consegue entender que você pode destruir um trabalho que eu comecei? Você consegue entender que você pode destruir um trabalho que eu construí? Tudo porque você quis continuar doente. Tudo porque você não quis resolver a si mesmo. Tudo porque você quis se agarrar nas suas enfermidades e continuar andando na sua carne. Tudo porque você não quis dar lugar ao Espírito. E aí você pode pôr tudo a perder. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que o crescimento espiritual, que é onde nós estamos falhando, está ligado à sua saúde espiritual. Você quer crescer espiritualmente, irmão? Seja saudável espiritualmente. Resolva seus problemas, irmão. Agora, querido, como é que eu vou ser saudável espiritualmente? Ser saudável espiritualmente está ligado com o seu contato com Cristo, com o seu relacionamento com Cristo, com o seu encontro com Cristo. Porque o que Jesus fazia quando ele encontrava os doentes? Curava eles. Ô, doente, você quer continuar doente? Então anda longe de Cristo. Agora, se você quer ser curado, vai para perto de Cristo e você vai ser alguém saudável espiritualmente. E porque você é alguém saudável espiritualmente, sabe o que vai acontecer com você? Você vai crescer espiritualmente. E sabe o que acontece quando você cresce espiritualmente? O corpo de Cristo cresce espiritualmente. É difícil de entender isso? Não! Sabe como eu sei que alguém é curado ou é doente? Simples. Se ele está ou não se encontrando com Jesus. Ponto. Está se encontrando com Jesus, irmão? Então você está sendo curado por Ele. Tá não, irmão? Você está nas suas maracubacas, nas suas inhacas. E isso explica o porquê não conseguimos expressar as virtudes de Deus aqui dentro. Irmão, pensa isso comigo. Tem um depósito dentro de você, irmão.
Irmão, eu vou repetir, tem um depósito dentro de você. Até agora eu corrigi e exortei você, mas lembra o que eu disse no início? Agora eu preciso fazer palavras de afirmação, para você não ficar depressivo, para você não se ver menos do que os outros, para você não se menosprezar. Por isso eu tenho que te dizer, há um depósito dentro de você, algo foi colocado no seu interior, que você pode ter acesso, que você pode desfrutar do que foi colocado no seu interior. Sabe para quê? Para que em você haja cura, para que você haja crescimento, para que em você haja amor, para que em você haja Cristo. Sabe para que mais? Para que através de você tudo isso flua. Está aí dentro, irmão. Por que você está buscando do lado de fora o que foi colocado dentro de você? Certa vez Jesus havia ressuscitado, e foram até o túmulo procurar ele. Jesus falou assim: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ô morto, o que você está procurando fora de você? Ele está dentro do seu interior, está dentro de você, ele está vivo. Eu vou repetir, ele está vivo. Não, isso não é a atitude de quem está vivo, ele está vivo dentro de você. Então hoje o nosso maior problema se chama crescimento, e por causa disso nós estamos sendo improdutivos e infrutíferos. Não estamos produzindo o que precisa, irmão. Como eu sei disso? Olha as cadeiras desse lugar. Querido, quantas pessoas você trouxe para esse lugar? Quem, por seu intermédio, está sendo salvo? Sabe o que isso significa? Você está doente. Você está estéril. Ô pastor, você está me amaldiçoando? Não, não estou amaldiçoando não. Deus quer curar você, para que você produza. Eu vou repetir, irmão, Deus quer curar você, para que você produza. Olha esse lugar, irmão, qual é o fruto que nós estamos gerando? A meia dúzia que nós temos aqui está se matando. Que fruto, que diabo de fruto é esse? Desculpa a expressão, mas que diabo de fruto é esse? Quem você está produzindo, irmão? O que você está gerando? Quem está vindo por seu intermédio? Quem está querendo mais de Cristo por olhar na sua vida? Quem é que está olhando para você e está querendo imitar você porque você está imitando a Cristo? Quem? Quem está olhando para você e dizendo: esse cara não sabia amar, agora ele está sabendo amar. Esse cara era rancoroso, agora ele está perdoando. Quem está olhando para você e vendo essas coisas? Mas se não há essas coisas, é sinal que nós estamos sendo improdutivos e infrutíferos. Sabe, querido, eu não estou querendo depreciar você. Estou terminando. Eu não estou querendo depreciar você, mas eu preciso te dizer: quem não cresce não produz. Quem não cresce não produz. Simples assim. O verso 8 aqui diz que se essas qualidades não existirem em vocês, vocês serão inoperantes e improdutivos. Olha para mim. Nós vamos ou não crescer? Nós vamos ou não amadurecer? Nós vamos ou não sair das fraldas? Até quando eu vou ter que ficar trocando as suas fraldas? Diz para mim. Até quando eu vou ficar dando leite para você? Até quando eu vou ter que ficar colocando a chupeta na sua boca? Até quando? Até quando, irmão? Até quando eu vou ter que ficar falando para você: irmão, você tem que perdoar? Até quando eu vou ter que ficar falando para você: irmão, você tem que amar? Até quando, irmão? Até quando eu vou ter que ficar falando para você: irmão, para de ficar falando mal dos outros? Irmão, para de ficar fazendo intriga. Irmão, para de ficar fazendo fofoca. Até quando eu vou ter que falar para você? Pelo amor de Deus. Até quando, igreja? Até quando? Até quando seremos meninos?
Até quando dependeremos do leite espiritual? Até quando? Até quando esse lugar vai continuar pequeno? Você precisa fazer uma reflexão do alto sobre si mesmo. Não é auto-reflexão, é reflexão do alto sobre si mesmo. Você precisa fazer uma reflexão do alto sobre si mesmo. Você está acrescentando a sua fé, poder, virtude? Ou você só está dizendo crer em Jesus? A sua fé está fazendo mais alguma coisa para alguém? O que de bom a sua fé está produzindo? A fé produz. Diga comigo, a fé produz. O que a sua fé está produzindo, irmão? Qual é o fruto da sua fé? Sua fé se tornou um enfeite para você dizer que você crê em alguém. Nós estamos parecendo católico. Nem todos, porque, irmão, não temos noção do que Deus está fazendo na igreja católica. Há muitos católicos que são melhores do que muitos evangélicos. Mas uma boa parte dos católicos eles apenas têm a fé para dizer que creem em alguém. A sua fé está servindo de enfeite, irmão. Enfeite. Você tem fé para dizer só que você crê em alguém? O que a sua fé está operando, irmão? Quando a nossa fé não opera, é porque nós estamos deixando de acrescentar a ela alguma coisa. Sabe o que? Poder. Deus te ensinou a acrescentar poder à sua fé, sim ou não? Quando você ora no Espírito Santo, sabe o que você está fazendo? Acrescentando à sua fé poder. Você está lá orando em língua, sabe o que você está fazendo? Acrescentando poder à sua fé. E sabe o que vai acontecer? A sua fé vai produzir alguma coisa. Primeiramente em você e depois através de você. Mas nem isso nós queremos fazer, irmão. Sabe, nós não estamos cuidando daquilo que precisa. Como é que nós queremos produzir alguma coisa? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia diz que o justo viverá, você tem que ampliar essa palavra, viverá. Entenda, esse viverá é num sentido mais amplo. O justo viverá pela fé. O que você está fazendo pela sua fé, querido? A nossa vida depende de algo que provavelmente não estamos cuidando direito. Você recebeu fé para poder fazer o bem para as pessoas, irmão. Está vendo? Você tinha que ouvir esse tipo de coisa, querido, e não ficar aí parecendo um morto. Você tinha que ouvir esse tipo de coisa e não ficar aí amortecido no seu lugar. Eu estou dizendo que você recebeu uma fé que tem que produzir alguma coisa para alguém. Você recebeu fé que pode operar em favor das pessoas. Se essa fé não opera em favor das pessoas, essa fé não está servindo para nada. Não recebemos fé apenas para sermos salvos. Agora, querido, como expressar a Cristo sem crescermos no conhecimento do Senhor? Diga para mim. Sabe, não é conhecimento que só fica na letra. Oséias 6,3, para a gente ir para o final. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos o Senhor. Agora olha o que ele continua dizendo: esforcemo-nos. 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 Você se esforça para tanta coisa, irmão. Você se esforça para ser bom em tanta coisa, mas naquilo que realmente importa você não se esforça. Conheçamos. Olha aqui, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Por quê? Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós? Absorva a verdade sobre Deus, mas pratique a verdade que você absorveu. Sabe, não fica com o discurso de que você conhece a Deus, mas você não pratica o Deus que conhece. Para de falar que você conhece a Deus, porque se você não pratica o Deus que você fala, você não conhece a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Absorva verdades sobre Deus, mas pratique aquilo que você está absorvendo sobre Ele. E aí, querido, você não vai ser inoperante, você não vai ser improdutivo. Amém, querido? Sabe por quê? Ninguém, eu disse o quê? Ninguém que está vendo o que ele está fazendo diferente dele. Você não entendeu? Ninguém que está vendo o que ele está fazendo diferente dele. Jesus disse: o Filho faz o que vê o Pai fazendo. Certa vez Jesus disse para os fariseus: eu faço o que vi o meu Pai fazendo, e vocês fazem o que vocês viram o Pai de vocês fazendo. Se nós estamos fazendo diferente de Jesus, não é Jesus que nós estamos vendo. Está vendo como é que a palavra é simples, irmão? Complicados somos nós. Posso te fazer uma pergunta e você pode me responder com sinceridade? Pode me responder, irmão? Tudo que eu disse aqui é algo difícil demais para você entender? É, igreja? Tem alguma coisa complicada? Eu usei algum termo difícil demais? Eu fui difícil nessa noite para me fazer entendido para você? Sabe por quê? Porque o Evangelho é simples de ser vivido. Somos nós que criamos um Cristo que não existe. E queremos dar razão a esse Cristo fantasioso para justificar as más obras que nós cometemos. Para justificar eu ia criar uma palavra aqui, mas não existe. A nossa infrutabilidade, a nossa improdutividade. Sabe, querido, se eu estou vendo Jesus ser piedoso, é simples, eu vou ser piedoso. É simples. Se eu estou vendo Jesus se compadecer, eu vou me compadecer. Se eu estou vendo Jesus estender as mãos, eu vou estender as mãos. É simples. Isso é ser imitador de Cristo. Não foi isso que Ele mandou a gente fazer? Sede meus imitadores. Acabou. Olha que evangelho puro e simples. Estou vendo Jesus amar, irmão, vou fazer o que? Eu vou odiar? Levanta a sua cabeça, olhe para mim. Eu estou vendo Jesus amar, eu vou odiar? Irmão, pensa só um pouquinho, põe o tique e o teco para funcionar. Põe o tique e o teco para funcionar, pensa. Eu estou vendo Jesus amar, eu vou odiar? Que espécie de louco eu sou? Que espécie de maluco eu sou? Que espécie de kamikaze eu sou? Eu estou vendo Jesus amar, eu vou odiar? Peraí, isso é loucura. Quando Deus olha de lá para cá, o amor em pessoa, Ele fala: cara, meu amor por esse desgraçado, miserável, esse infeliz, é incondicional. Mas eu tenho um povo lá embaixo que se acha melhor do que eu. Eu tenho um povo lá embaixo que acha, que ama mais do que eu. Eu tenho um povo lá embaixo que se acha melhor e eles acham que não deve amar. Irmão, você acha que o seu bico, você acha que a sua cara feia, você acha que o seu ressentimento, você acha que o seu ódio, você acha que a sua aversão pelas pessoas é algo louvável diante de Deus? Pelo amor de Deus, irmão, que evangelho que você acha que você está acreditando? Que Cristo que você acha que você está seguindo, irmão? Pelo amor de Deus, que pessoa que eu estou gerando aqui, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus.
Olha para mim. Se tem uma coisa de que eu posso me gloriar, e eu falo como Paulo, me glorio na minha loucura. Se tem uma coisa que eu posso me gloriar, é que a maioria de vocês não se parece comigo. Porque eu não sou um cara que deixa de perdoar. Eu não sou um cara que guarda ressentimento. Eu não sou um cara que vira a cara para os outros. Eu não sou um cara que deixa de amar, e a maioria de vocês não se parece comigo. Não vem empurrar nas minhas costas e dizer, é por causa... Não, não é por causa de mim, não. Porque ser apunhalado eu sei o que é, mas eu não desisto de andar. Mas a maioria de vocês, bicão. Não conversa. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, que pessoas que eu estou gerando aqui, porque você não está se parecendo comigo. Estou magoado. Tá magoado, irmão? Então troca suas fraldas, bebê. Criança, troca suas fraldas e joga sua mágoa de lado. E recebe o amor que foi derramado no seu coração. E não fica tentando sentir amor pelas pessoas. Simplesmente ame como Cristo. Porque se eu esperar amar você, eu vou matar você. Mas eu preciso decidir te amar, irmão. Querido, eu disse que essa palavra seria cortante. São verdades que nós precisamos nos deparar. E realidades que nós precisamos mudar. Igreja, escute o que eu estou dizendo. É hora de não vivermos mais como crianças, como meninos, agitados para todo lado, por todo vento de doutrina, por todo tipo de coisa que nos acontece. É hora de nós crescermos, é hora de nós manifestarmos Cristo, é hora de nós produzirmos alguma coisa boa nessa terra, é hora de nós tocarmos essa cidade, é hora de nós amarmos uns aos outros. Por que a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição? Eu vou te dizer, porque o amor é o elo capaz de nos manter unidos acima das nossas diferenças e praticando o que Cristo praticaria. É por isso que a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, porque ele é o elo que nos mantém unidos e que faz com que nós coloquemos as diferenças de lado e que nos faz praticar exatamente aquilo que Cristo praticaria. É simples. A palavra vínculo, sabe o que significa? A palavra vínculo fala de ligamentos pelo qual os membros do corpo permanecem unidos. Isso significa vínculo. Querido, olha para mim, eu sozinho não sou igreja, você comigo sim é igreja. Você faz parte do corpo, você é um membro, você está ligado comigo, querido, entenda. Por isso não adianta você ficar bicudo comigo, não adianta você ficar com raiva de mim, não adianta eu ficar com raiva de você. Nós fazemos parte de um mesmo membro, nós estamos ligados, nós somos corpo de Cristo. Como é que eu posso odiar a parte do meu próprio corpo? Tem partes no meu corpo natural que eu não gosto, mas no meu corpo espiritual não pode ser assim, irmão. Se eu pudesse, eu metia a faca nessa napa aqui e diminuiria pela metade. Mas não é porque eu não gosto do meu nariz que eu vou arrancar ele fora, é o que eu tenho. Talvez Deus achou que eu ia ter necessidade de respirar mais do que os outros. Talvez Deus queria que eu fosse um atleta, aqueles atletas de, como é que chama lá, que disputa corrida lá, 100 metros, o meu nariz ia chegar primeiro que os outros, não. Eu ia ganhar por causa do nariz. Mas espiritualmente não pode ser assim, irmão. Você faz parte de mim, eu faço parte de você, eu não posso te odiar, irmão.
Você não pode me odiar, irmão. Por favor. Deixa eu ler um texto aqui. Eu disse que eu ia terminar e eu vou. Deixa eu ler esse texto de Colossenses 3, do verso 12 ao 14. Olha o que diz aqui. Visto que vocês foram escolhidos por Deus. Querido, você foi escolhido por Deus, irmão. Isso é palavra de afirmação. Você foi escolhido por Deus. Você não é um rejeitado. Você não é um abandonado. Você não é alguém jogado às traças. Você foi escolhido por Deus. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, irmão, um novo tipo de vida. E por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática. Olha o que vocês devem pôr em prática. Olha as virtudes que vocês têm que pôr em prática. Também vocês devem pôr em prática a compaixão. Por que você tem que pôr em prática a compaixão? A bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Olha o que ele está mandando a gente colocar em prática. Por quê? Porque é o que Cristo faria, ora as bolas. Aí, querido, você não quer pôr em prática a compaixão. Você quer matar o outro. Você não quer ser bom com o outro, você quer ser mal. Você não quer ser humilde, você quer ser orgulhoso, arrogante. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Irmão, isso aqui não tem interpretação, irmão. Você não tem que gastar horas para ficar tentando interpretar isso. Isso aqui você discerne de um jeito simples e puro. Você tem que estar pronto, criatura, para perdoar. Olha aqui para mim, se acabar esse culto, e eu por algum motivo, ou qualquer outra pessoa por algum motivo, sair ali de fora e te der uma patada, você tem que estar pronto para perdoar. Se você chegar na sua casa, o seu esposo, a sua esposa, falar alguma coisa que não te agradou, você tem que estar pronto para perdoar. Qualquer outra desculpa que você invente é esfarrapada e Deus não justifica ela. Dá para entender? Isso é evangelho. Qualquer outra coisa é invenção da sua cabeça. É um Cristo que não existe. Ponto. Ponto. Porque Ele mandou você praticar. Esteja pronto para perdoar. Pastor, mas já foi 500 vezes. Ele vai pisar 1000 vezes na jaca e você vai perdoar as 1000 vezes. Agora ouça. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Irmão, pelo amor de Deus, deixe que o amor dirija a sua vida, irmão. Porque assim toda igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Olha aqui, igreja. Vou terminar. Ame, porque assim toda igreja permanecerá unida. Amém? Você recebeu um novo tipo de vida. E você tem tudo o que precisa. Comece a acessar isso em nome de Jesus. Amém, querido? E eu vou te falar uma coisa. Não tome isso como a minha palavra. Não tome isso como aquilo que eu acho. Tome isso como a palavra de Deus. Tome isso como a mente e o coração de Deus para a sua vida. Não acha que essa é minha palavra, porque não é minha palavra. É a palavra do Senhor para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.